Fala aí, juventude! Tudo certinho? Só naquela costumeira tranquilidade? Pessoal, seguinte, você já sabe que esse aqui é um vídeo de análise a respeito do livro Água Funda, da nossa genial e grandiosa autora Ruth Guimarães, autora aí então do modernismo brasileiro. Tá? Só que essa aqui, pessoal, é a parte 2 então, beleza? Você já sabe, já tem uma parte 1, eu vou partir do pressuposto de que você já assistiu a parte 1. Senão você vai pegar o bonde andando e vai perder um monte de informações. Se não assistiu a parte 1 ainda, volta lá, porque aqui eu só vou então dar sequência direto e reto. Belezinha? Bom, pessoal, então, depois de toda aquela treta na Fazenda Olhos d'Água, né, aquela treta familiar, mas que envolveu também não familiares, como o Inácio Bugre, por exemplo, o Joaquim Dias, que também não era familiar, era um empregado ali, mas deu toda aquela treta e tal, fato é que a Maria Carolina, assim a Maria Carolina, agora tá sozinha, solitária ali, né, e precisando também de um capataz, né, porque o seu havia ido embora por conta da treta. Meu, vários capatazes vão lá, passam pela fazenda, um fica um pouquinho, não dá certo, o outro faz ali a entrevista, não passa nem na entrevista com a Maria Carolina, até que depois de muitas tentativas, aparece ali um alemão, né, muito rígido, muito bruto, muito austero, e ele consegue se firmar, né, ele ganha a confiança da Maria Carolina. Então ela contrata esse alemão como o novo capataz da Fazenda Olhos d'Água. E aqui, pessoal, meio que do nada, o narrador apresenta para nós, na verdade, lembra que ele apresenta para o moço, para o interlocutor, né? Por consequência, nós é que ficamos sabendo dessa contação de caos aí. Né? Ele apresenta um outro lugar e um outro personagem. Ele fala que ali nas redondezas da Fazenda Olhos d'Água tinha uma outra fazenda chamada Fazenda Limoeiro, tá? E o filho do dono, né, era um menino meio problema e tal. Eu sei que o dono da Fazenda Limoeiro tretou com o próprio filho e expulsou o moleque da fazenda. Falou, mano, aqui não dá, né? Expulsou esse moleque de casa, tá? E ali ele passa a vagar, né? Ele né, anda por ali, anda por aqui, até que esse moço vai parar onde? Na Fazenda Olhos d'Água. Aí aqui a gente fica sabendo que assim a Maria Carolina tinha ali por volta dos seus 30 anos, enquanto que o filho do dono da Fazenda Limoeiro tinha lá os seus 20 e pouquinhos, né? Então tinha uma certa diferença de idade ali entre os dois. O carinha era mais novo, mais jovem. Tá? E era um carinha assim, bonitão, de boa lábia, estiloso, tal, aquele cara que quando chega, ele para tudo, para o trânsito e tal. E é claro que quando ele aparece lá na Fazenda Limoeiro, assim a Maria Carolina, que estava sozinha na vida, ela se empolga, olha o rapaz e pensa: que moço interessante, parece ser muito trabalhador esse moço, oh meu Deus, né? Então ela se empolga com o jovem ali que acabou de chegar. E aí, pessoal, ela quer ter o moço ali, né, da Fazenda Limoeiro, né, o filho do dono da Limoeiro, ele quer ter o menino por perto, mas como é que o que ela vai fazer? Ela precisa pelo menos de uma desculpa, porque senão o povo podia falar, olha como o povo fala demais, né? E aí ela pensa no seguinte, ela chega lá no capataz novo, o alemão, que estava fazendo um ótimo trabalho, ele não agradava muito os funcionários, né? Porque ele era muito bravo, tá? Então os funcionários de fato não curtiam muito o cara, né? O tal do alemão. Mas ele fazia um bom trabalho para a Maria Carolina. Ela, como chefe, gostava do trabalho dele, como patroa. Né? E mesmo assim, ela pensa: não tá bom o trabalho do cara. Ela sabia que tava, mas ela precisava de uma desculpa. Ela chega nele e fala: então, cara, ó, é o seguinte, seu trabalho tá legal, mas eu precisava de uma outra coisa aí, acho que não é esse o momento. Então, eu vou pedir para você sair, eu tô te demitindo, eu peço mil desculpas. E ela chega inclusive a falar para ele o seguinte, ó, se o senhor quiser, eu inclusive escrevo uma carta de recomendação e distribuo em todas as fazendas falando muito bem do senhor, tá? E aí o que ela faz? Quando ela demite o alemão, é claro que ela contrata o jovem, né, o filho do dono da Limoeiro, ela contrata um moço dos seus 20 e poucos anos como o novo capataz. Tinha experiência? Não, mas não importa, né? Tá, aquele esquema, vocês já entenderam.
E aqui, pessoal, nesse momento, nesse contexto aqui da narrativa, tem dois detalhes de escrita muito interessantes e que acabam reforçando a inventividade, né, o caráter criativo por parte da autora, especificamente do ponto de vista linguístico. O primeiro é que quando assim, a Maria Carolina vai demitir o alemão responde. Inclusive, ele responde dizendo que compreende, que entende, tá tudo certo, ele vai tocar o caminho dele. Então ele mostra que assim, ele era um cara extremamente profissional, né? Profissional, tá? Só que quando ele vai responder, a gente tem ali uma escrita que simula a fala de um estrangeiro tentando falar português. Então ele responde algo como: eu entender, senhora Maria Carolina, eu entender perfeitamente. Releva aí a minha tentativa de imitar um estrangeiro falando português. Mas enfim, você tem essa simulação, essa emulação, então, dessa tentativa por meio da escrita. Esse trecho é bem interessante. Tá? E a gente também tem um outro trecho que, pessoal, aqui a gente tem de tudo. A gente tem ao mesmo tempo essa criatividade linguística e a gente também tem uma característica aqui de um forte regionalismo do ponto de vista das crenças populares, né? Porque dá uma olhada nesse trechinho, olha o que o narrador fala pra gente a respeito da chegada do moço do limoeiro. Lê comigo. Um vento assim como um uivo de alma penada, zzz, e dava aquelas guascadas no canavial, lepte. Porteira batia sem ninguém pôr a mão. Ai, pam! Bom, pessoal, aí você deve ter percebido, né, essa inventividade na escrita, nesse caso especificamente por meio do uso da onomatopeia, né, essa figura de linguagem que traz para a escrita elementos que são, no nosso cotidiano, meramente sonoros. Né, e a gente tem a tradução disso, né, na escrita, por meio da escrita. Então você já tem esses elementos linguísticos bem interessantes e ao mesmo tempo você tem a coisa da crença, né, da crendice popular, tá, de que a chegada do moço do limoeiro coincidiu com esse uivo, esse vento que parecia uma alma penada. É como se o narrador estivesse dizendo ali, né, pro interlocutor dele, pro moço, que, parecia que algo estranho estava chegando, ó. Esse negócio não me cheira bem, tá esquisito isso aí, ó. Ó, tem cheiro estranho no ar, e é cheiro de alma penada. Bom, pessoal, e aqui você já imaginou, né? Assim, a Maria Carolina acaba se casando com o filho do dono da fazenda Limoeiro, tá? O rapaz lá bonitão, tá? O que demonstra mais um traço de extrema hipocrisia por parte dela. Porque, peraí, ela não queria que a Gertrudinha, né, namorasse o filho de um capataz e agora ela acabou se casando com o próprio capataz. Tá? Ah, não, mas ele era filho do dono da fazenda. Não. Nessa realidade agora dentro da Fazenda Olhos d'Água, ele era o capataz e ela se casou com ele. Ou seja, bem hipócrita essa Maria Carolina aí. Aí o povo faz várias fofocas, né? Primeiro, começou a falar da diferença de idade. Nossa, que escândalo a diferença de idade entre os dois. E começa a rolar o boato também de que assim a Maria Carolina tá querendo se livrar de tudo, tá querendo vender a fazenda e cair no mundo, né? Já que ela tá sozinha, arrumou um marido agora, né? Ela quer cair no mundo, quer ir embora, né? E aí a galera ali, né, dos arredores da Fazenda Olhos d'Água fica pensando, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Enfim, o povo tá falando. Nesse ponto, pessoal, tem um personagem chamado Miro, que é um outro irmão da Maria Carolina, que alerta a Maria Carolina a respeito desse casamento. Fala, ó, você tem posses, esse cara não tem, você não devia casar, esse cara pode roubar tudo que você tem. Se eu fosse você, eu não me casaria. Mas é claro que ela não dá ouvidos, lembra lá, né? Extremamente soberba, arrogante e tudo mais. E ela não quer nem saber, ignora os conselhos do irmão e ela tá decidida, ela vai casar mesmo. Na verdade, ela já casou e um forte abraço. E aqui, pessoal, é bem bonita essa parte. O narrador encerra esse capítulo com um pensamento popular, uma sabedoria popular que remete diretamente ao título do livro. O narrador, né, depois de todos esses acontecimentos, ele comenta o seguinte com o tal do moço. A gente passa nessa vida como canoa em água funda. Passa, a água bole um pouco e depois não fica mais nada. Ou seja, né, ele quer dizer que nós somos minúsculos em relação à vida. Ou, em outras palavras, nós, né, quando passamos pela vida, até causamos
notamos algum movimento mínimo, mas depois a gente passa e, meu, o universo simplesmente volta ao normal. Não somos nada diante da imensidão do universo, da imensidão que é a vida. E aí, pessoal, o narrador conta que assim, a Maria Carolina de fato foi embora. Ela foi embora aí sim para Minas Gerais, beleza? Desapareceu e teoricamente nunca mais voltou ali para a região da Fazenda Olhos d'Água. Mais pra frente eu explico esse teoricamente, mas para todos os efeitos ela caiu do mundo. Aí o narrador volta para o tempo presente e começa a falar a respeito dessa companhia, né, da maneira como a companhia agora gerencia, né, a Fazenda Olhos d'Água e os arredores. Aí ele fala que no tempo presente ali, na Fazenda Olhos d'Água agora, né, por parte da companhia, tem um novo chefão ali, que é muito bravo, muito exigente, mas que trata os funcionários da fazenda ali como gente, trata com respeito, trata como pessoas. E nisso ele acaba ganhando a confiança da galera com um discurso lá sobre cooperação, né? E ele diz, né, que aqui nós somos uma família. E olha o que o narrador fala, essa frase também é bem interessante, faço questão de ler com vocês. Porque, guarde isso, porque o homem, por mais ignorante que seja, por mais cego, por mais bruto, gosta de ser tratado como gente. E aqui, pessoal, mais uma vez a gente tem a inserção de um pensamento, uma reflexão social mesmo, nesse caso, especificamente associada a essa relação, ou às relações que se dão no mundo do trabalho, né? Claro que lembre-se de que aqui nós estamos falando de um Brasil, no tempo presente do narrador, um Brasil ali de meados de 1930, então é primeira metade ainda do século XX, mas a gente já tem mais uma reflexão social aí. E aqui, pessoal, tem uma fala do narrador que nos faz entender que a companhia já está ali há algum tempo. Tá? Ele chega a dizer o seguinte, olha que interessante. Aquele velho era um de nós. De que velho ele está falando? Do chefão da companhia. Então a gente sabe que, né, não lá no passado, né, 50 anos atrás, mas um pouquinho antes, né, do tempo presente, provavelmente o narrador foi funcionário da companhia, né, e trabalhou e conheceu ali o chefão. Então ele fala também entendendo esse discurso aí, né, da tal da família nessa companhia. Aí vai aparecer uma outra personagem bem importante, pessoal. O narrador volta a falar do Miro. Lembra do Miro lá, o irmão da Sinhá Maria Carolina? Portanto, o tio da Gertrudes. Ele fala do Miro rapidamente, não dá muita atenção, ele só usa o Miro como desculpa, como escada, né, para dizer que o Miro, né, que já nessa altura do campeonato, no tempo presente, já até faleceu, o Miro teve uma filha, que teve uma filha também, ou seja, o Miro teve uma neta, né, cujo apelido é Curiango. A gente só tem essa informação, né, do ponto de vista de nomenclatura, tá? E aí é que a gente tem então a tal da Curiango. Essa personagem, então, neta do Miro, que era irmão da Sinhá Maria Carolina, tá? A Curiango, um personagem bem importante, guarda esse nome aí. O narrador conta pra gente que a Curiango nasceu doce e bonita, então cresceu ali uma jovem super bonita e tudo mais, e em algum momento um carinha chamado Joca vai se apaixonar por ela. Quem é esse Joca? Volta lá no começo, lá da parte 1, tá? E você vai se lembrar que no comecinho de tudo, uma das primeiras falas do narrador, né, em uma das primeiras falas, ele disse que ele havia sido enfeitiçado pela Mãe de Ouro, né? E ele não explica nem quem era o tal do ele, ainda não explicou também quem é essa tal Mãe de Ouro. Esse ele é o Joca. Né? Então a gente já sabe que, peraí, esse Joca, tá, já sei que esse Joca é o carinha lá do início, e que em algum momento ele vai ser enfeitiçado pela tal Mãe de Ouro, que eu ainda não sei quem é, mas pelo menos já sei quem é o Joca e sei que nesse momento, né, ele tá apaixonado. Então nesse momento da historinha do narrador, que ele tá contando ali sobre o passado, o Joca tá apaixonado então pela Curiango. Aí aqui o narrador vai falar também de uma personagem, pessoal, uma idosa ali por volta dos seus 90 anos de idade já, tá, uma idosa que foi apelidada pela galera ali da região de Choquinha. E a Choquinha, pessoal, ela é uma idosa que ela é meio senil já, então parece que ela não bate muito bem das ideias, tá? E aí, pessoal, ela fica circulando o tempo todo e ela fica pedindo esmola pra galera, ela meio que irrita algumas pessoas, né? Enfim, algumas pessoas têm dó dela, outras pessoas têm raiva dela, porque acham que ela tá enchendo a paciência, pedindo esmola e se intrometendo na vida dos outros. Enfim, a Choquinha é uma idosa, então, que é uma andarilha. Ela vive andando, pedindo esmola pra todo mundo, enfim, guarda essa personagem, porque ela é bem importante também.
E aí, pessoal, tem um rolê ali de uma festa de casamento, né, de uma mina chamada Cecília, que é prima da Curiango, beleza? Essa mina então tá ali, né, no casamento dela, e durante a festa o Joca olha, vê a Curiango, já tava ali interessado, chega nela, biripau, barapau, troca uma ideia, convida a Curiango pra dançar, ela aceita. Tudo certo, tudo show, maravilha. Só que quando eles vão dançar, meu, no momento em que a Curiango olha diretamente nos olhos do Joca, né, e os olhares se cruzam ali profundamente, cara, o Joca tem um surto, ele fica doidão, sai correndo sem rumo, desaparece, só é encontrado depois, né, por uma galera ali num buraco, numa pirambeira, e o próprio Joca não sabe explicar o que aconteceu, ele fala, não, eu tava ali dançando com a Curiango, eu pisquei e depois eu acordei aqui. Ó, e nesse ponto da narrativa a gente não sabe direito o que aconteceu, mas mais pra frente a gente vai entender que esse surto já tem a ver com o feitiço da Mãe de Ouro, que a gente só vai entender isso mais pra frente, beleza? Passa um tempão, né? O Joca tenta desencanar da Curiango, mas não consegue. Ele tá ali, meu, ele só pensa nela, Curiango, e ele acha que a Curiango é que o enfeitiçou. Olha que interessante, ele diz, meu, por que eu não esqueço aquela mina, né? A gente tentou dançar, não deu certo, mas eu só penso nela, eu acho que ela me enfeitiçou, né? Só que aí, meu, ele tentando esquecê-la, ele conhece ali, ele passa por uma mina chamada Mariana, né? E todo mundo ali sabe, né, nas redondezas ali da Fazenda Olhos d'Água, que a Mariana era o que se chamava de uma mulher da vida, né? Enfim, tá? Era uma mulher que tinha várias relações com vários homens e tudo mais, e era meio que mal falada por conta disso. Lembra que o povo fala demais, tá? E um belo dia, olha que louco, o Joca tenta dormir, ele não consegue dormir direito, e quando ele acorda, ele se pega rondando a casa da Mariana, né? Mó stalker doidão, assim. Ele tá ali, né, e ele nem sabe por que direito, e ele só consegue pensar que ele tá sob feitiço. Ele acha que é feitiço da Curiango, não é possível. E tem um momento ali bem rápido que o Joca tá trocando ideia com alguns amigos, né, uns tropeiros com os quais ele faz uma viagem ali, e eles estão trocando ideia, eles começam a falar de várias crenças populares e tal, e o Joca tira sarro, fala, ei, isso aí não existe e tal. E um dos amigos dele até fala, ó, com essas coisas não se brinca, tem que respeitar as crenças. E ele tira um sarro e tal. Fato é que cada carinha ali, né, compra um presente, né, ali para a sua respectiva esposa ou namorada, enfim, né, e o Joca fala, eu não vou comprar nada para ninguém, mas depois um dos amigos dele mexe ali na mala dele e descobre que ele comprou sim, ele comprou um vestido e parecia que era para tal Mariana. E aí sim, pessoal, ele estava de fato enamorado pela moça, ou estava tentando gostar dela, né? Fato é que tem um rolê ali, uma missa campal, ou seja, um evento religioso, e o Joca aparece nessa missa com a Mariana. Claro que o povo faz o quê? Lógico, né? Começa a falar, oh meu Deus, como assim aparecer num evento religioso, um evento da igreja, uma missa com esta mulher da vida, que absurdo. E aí o Joca começa a ficar incomodado com o falatório do povo. E pessoal, aquela breve pausa aqui rapidinho, hein? Se você tá curtindo aí o conteúdo, curtindo essa análise, meu, dá um like no vídeo, se inscreve aqui no Leio Logo Escrevo também, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo. Se você gosta também do formato áudio, né, o Leio Logo Escrevo também tem aí o seu podcast, nessa plataforma de áudio que você tá vendo aí, né? É só entrar lá e procurar Leio Logo Escrevo, é o mesmo nome, exatamente igual aqui ao canal no YouTube, e você encontra lá para curtir durante o seu dia, né, num momento aí em que você tá num deslocamento, numa correria. Tá? E além disso, se você quer apoiar, né, esse canal com uma ajuda financeira, se você quer cooperar dessa forma, clica aí também no botão valeu, né, nesse botão aí valeu demais. Tá? Você pode cooperar, você pode, né, trazer aí a sua ajuda, a sua cooperação com diversos valores, e aí você vê o que fica melhor para você, caso você queira ajudar dessa forma, é claro. O Leio Logo Escrevo segue firme e forte, tamo junto e é isso aí, né? Brigadão, bora voltar para análise. E nessa missa, Mariana e Curiango se encontram. E aí fica aquele olhar esquisito, uma olha para outra, né? O narrador fala que a Curiango mede a Mariana olha de volta, não gosta. E aí o Joca não gosta daquela situação, se sente incomodado, pega a Mariana, tira dali. E aí o narrador diz que ninguém sabe exatamente o que eles conversaram, mas parece que teve até vestido rasgado ali. Então acho que eles tretaram
parece que eles terminaram. Aqui, pessoal, é um belo indício de que o nosso narrador não é onisciente o tempo todo, porque se fosse onisciente o tempo todo, ele saberia exatamente o que foi dito, o que foi conversado, o que os dois falaram ali, né, a briga e tudo mais. Mas não, ele só especula, né? Diz o povo, parece que eles tinham brigado ali, é o que pareceu, né? Enfim, então fica essa impressão no ar. Por conta do relacionamento com a Mariana, o Joca havia recusado um trabalho que apareceu ali, né? Tinha aparecido um recrutador olhando para uma galera e chamando a galera para um trabalho meio esquisito, meio suspeito. E prometendo, né, um salário gigante, ótimas condições, enfim, aquele papo, sabe? Né, quando a esmola é demais, né, e o santo desconfia, sabe esse ditado popular? Mais ou menos isso, né? Então o Joca não aceitou mais por conta da Mariana, né? Ele não quis ir para esse trampo porque teria que ir para longe, tá? E ele quis ficar com a Mariana. Agora que ele tinha terminado com a Mariana, ele pensou, meu, quer saber? Vou aceitar aquele trampo lá, né? Meu, trampo milagroso, com ótimas condições, vamos nessa. Claro que o trampo era furada. No início do capítulo 9, o narrador conta pra gente que, meu, fica muito claro que aquele recrutador, na verdade, era um enrolão, era um golpista, e os trabalhadores que aceitaram, meu, estavam sendo submetidos ali a uma situação análoga à escravidão, cara. E quem denuncia essa condição ali na comunidade, essa condição dos trabalhadores, é um carinha apelidado de Mané Pão Doce, porque ele era padeiro, tá? E ele já havia em algum momento caído naquele golpe, só que ele conseguiu fugir. Então, quando ele aparece ali, alguém comenta, né, que aquele recrutador tinha passado pela região, o Mané Pão Doce fica pistola e denuncia para todo mundo aquele golpe, aquela exploração ali em relação aos trabalhadores. Aí aqui a gente tem um trecho bem pesado da narrativa, pessoal, porque a denúncia dá certo, o povo ali, né, das redondezas da Fazenda Olhos d'Água, o povo se reúne, né? E vai para, enfim, tenta encontrar e encontra de fato, né, aquele recrutador, tá? E a galera consegue libertar os trabalhadores. Meu, que beleza, até aqui tudo bem. Só que o povo se junta também para fazer justiça com as próprias mãos em relação a esse recrutador. E a cena não é bonita não, velho. Tem uns caras ali que se juntam com o apoio do povo, né? Da galera tava revoltada com esse recrutador, que realmente tinha feito tudo o que tinha feito, então tava erradíssimo, claro, mas eles pegam o cara, mano, amarram o cara, batem no cara e eles jogam o cara amarrado dentro de um quarto lotado de remédio pra matar carrapato. E aí o corpo do cara começa a meio que derreter, o cara vai morrendo aos poucos de uma maneira super pesada. Cara, que cena pesada. E aí tem essa questão também da justiça com as próprias mãos. E aí, né? Como é que a gente fica? Agora, lembra que a gente está falando de um Brasil interiorano do início do século XX, cara. E aí, como é que funcionam as leis nesse lugar? São as leis de fato ou são as leis populares, regionais que vigoram ali? Cara, enfim, muitas questões pra gente pensar e fato é que a cena é bem difícil de ser lida. E o narrador até conta pro moço uma outra ideia que tem a ver com as tais crenças populares. Ele chega a dizer o seguinte, que, né, ali naquele sofrimento absurdo, o recrutador chegou a amaldiçoar todos os homens que estavam o torturando. Então eu amaldiçoo todos vocês, vocês vão morrer e tudo mais, né? E aí guarda essa ideia aí, né, essa maldição que fica aí no ar, jogada pelo recrutador, e o narrador até diz o seguinte: eu concordo que eles deveriam ter dado um belo de um susto no cara, mas jogar veneno no cara e deixar o cara queimando no veneno ali na sala, aí já foi um pouco demais. Então, ao mesmo tempo que o narrador demonstra uma empatia de dizer que foi demais, que aquilo não devia ter ido até onde foi, ele diz que se fosse um susto bem dado, ou seja, se o cara tivesse apanhado bem, aí tudo bem. Então esse narrador, ele é parte da comunidade. A gente tem aqui um pensamento contextual, um pensamento de local e um pensamento de época também. Nessa altura do campeonato, o Joca já está entregue à bebida, né? Já não estava mais com a Mariana, também não estava com a Curiango, estava bebendo até umas horas. Todo mundo ali nas redondezas preocupado com o Joca. Meu Deus, o Joca tá bebendo demais. Aí tem uma cena que aparece a tal da Choquinha de novo, pedindo esmola, né? Aí a galera fica estressada, põe a Choquinha pra correr, fala, meu, sai daqui, Choquinha, não enche a paciência e tal. E todo mundo aí nesse contexto preocupado com o Joca, que não tá legal não. Aí tem uma cena curiosa também em que o Joca ele se esconde para tentar observar, né,
bem stalker, para tentar observar a Curiango, mas na verdade ele acaba pegando ali a Cecília, lembra a Cecília, a prima da Curiango que estava se casando e tudo mais? Daí ele pega a Cecília com um carinha chamado Kim, então a Cecília estava traindo o marido, que era amigo do Joca. Aí o Joca fica nesse conflito, meu, será que eu conto pro meu amigo, né? Será que eu não conto? Enfim, ele fica nesse conflito pessoal aí, contar ou não. E a gente fica sabendo que em algum momento o Joca voltou a ter contato com a Curiango, ele se reaproxima dela, tem um rolê que ela tá andando com um balde na cabeça, ele oferece ajuda ali para carregar, e aí eles vão se reaproximando e tudo mais, e a gente sabe dessa relação dos dois, né? Aí aqui o narrador diz pra gente o seguinte, ele antecipa, ele começa a trazer agora, só agora, já bem, quase pro final do livro, ele começa a trazer informações sobre a Mãe de Ouro. Ele começa a dizer que, né, no final das contas, a maldição, né, aquele feitiço que o Joca sempre achou que tinha sido jogado pela Curiango, na verdade não. O narrador começa a dizer que o feitiço veio por parte da Mãe de Ouro. Aí sim, pessoal, só no início do capítulo 11, que quase no finalzinho do livro, é que o narrador conta pra gente quem é a Mãe de Ouro. A gente fica sabendo, pessoal, que Mãe de Ouro na verdade não é uma pessoa, é uma entidade do folclore brasileiro, que se manifesta por meio do fogo. Na verdade, quando ela quer se manifestar, ela surge, né, em formato de uma bola de fogo. Tá? Ela vive no centro da Terra e quando ela quer mudar de lugar, ela se converte nessa bola de fogo e aí ela circula e, enfim, se desloca para onde ela quer se deslocar. Mas então a gente sabe que a Mãe de Ouro é essa bola de fogo, essa entidade do folclore brasileiro. Olha aí mais um elemento ali, né, de crença popular ou de mística popular, tá? De novo, né, você tem vários elementos ali que se aproximam do real e vários elementos que desafiam esse real. O que é real de fato? O fato é que, né, dependendo da região, do contexto, né, do qual você está falando, não há como questionar essas crenças populares. Todo mundo acredita e acabou, né? Olhando de fora, porém, pode haver, né, dúvidas. Dúvidas serão geradas. O que é real e o que não é? Fica aí para você, leitor, refletir e pensar. Tem até um trecho em que alguém fala pro Joca, Joca, isso aí que você tem, você esquece as coisas de vez em quando, não sabe o que aconteceu. Será que não é a Mãe de Ouro? E aí, é muito louco, porque ele chega a dizer, Mãe de Ouro nada, é a mãe de bosta. Né? Ou seja, ele desdenha mesmo. E a galera fica mal, fala, não desdenha da Mãe de Ouro, ela pode te pegar. Aí o Joca repensa, reflete, e aí a gente entende o que aconteceu com ele lá atrás, quando ele, né, tentou dançar com a Curiango. Ele acaba admitindo e reconhecendo que foi a Mãe de Ouro mesmo. Ele fala, eu só tenho dificuldades de admitir, mas o que eu vi aquele dia foi a Mãe de Ouro correndo atrás de mim. Eu olhei nos olhos da Curiango e eu vi a Mãe de Ouro. Eu vi a bola de fogo. E eu corri de medo. Então eu acredito de verdade na Mãe de Ouro e eu sei que é ela que tem me afetado todo esse tempo. Aí o próprio Joca diz, né, ele reconhece que ele cresceu desdenhando a Mãe de Ouro. Sempre falou mal, sempre desdenhou, nunca acreditou e fazia piada mesmo. E ele imagina, né, ele diz que sabe, que na cabeça e no coração dele, ele sabe disso, que a Mãe de Ouro o persegue a vida inteira porque ele, lá no início da vida, né, na infância, adolescência, ele sempre fez piada com a Mãe de Ouro. E hoje, na vida adulta, ela o persegue. Aí a gente tem essa explicação, claro, mística, religiosa, né, com base em crença popular, a gente tem a explicação do porquê o Joca passou por tudo que passou aí. Nessa altura do campeonato, o Joca já tá com a Curiango, eles realmente ficaram juntos, deu certo, mas lembra que a Mãe de Ouro tá sempre ali, na espreita, agora a gente sabe, tá? Eles têm um filho, tá? E por conta do nascimento do filho, o Joca agora precisa de um emprego mais sério. Aí ele vai pedir emprego numa usina que tem ali na região. E nessa mesma usina trabalhavam alguns caras que ajudaram a dar aquele castigo lá no recrutador, lembra, né? O veneno para carrapato? Tá? Então tem o Joca e tem uns outros caras que já trabalham lá que tem a ver com essa galera aí. Lembra que o recrutador tinha jogado uma maldição, né? Vocês vão tudo morrer. Guarda essa informação aí. E na usina tem um dia em que o Joca tem uma crise. Na usina, cara. Ele pega um pedaço de madeira lá, né, que tava super quente, e ataca um outro funcionário, quase mata o cara, dá mó BO. E os caras chegam a mudar o Joca de lugar, colocam o Joca numa outra posição. E depois o carinha que fica na posição do Joca vai sofrer um acidente e morrer em serviço, cara. Então olha as tretas que começam a acontecer.
parece que o rolê tá meio amaldiçoado mesmo, hein? Tem até um médico aí, né, lá da usina, que atende os funcionários e tal, e atende a comunidade também, né, o doutor Amadeu, que chega até, né, a interceder em favor do Joca e tal. E aí a gente tem aqui, é bem interessante, né, uma contraposição entre a crença, né, a religião, a crença popular e a ciência. Porque o médico leva para um caminho mais científico. Ele fala, não, meu, o Joca tem um problema muito identificável e que tem que ser tratado. Tá? Só que a gente está falando de um Brasil interiorano de 1930 e poucos, cara. Né? Então é claro que não se trata desse tipo de questão. Então o Joca fica simplesmente entregue às crenças populares, muito mais do que entregue à ciência ou a qualquer tratamento. E aí, pessoal, é só agora pro finzinho do livro que a gente tem uma bombástica revelação literária. Né? Lembra da Sinhá Maria Carolina? O narrador conta pra gente que o que aconteceu lá no passado foi que a Sinhá Maria Carolina, né, fugiu lá com o moço da fazenda Limoeiro, lembra? Né? Só que agora ele revela pra gente que, meu, o rolê não deu certo. Né? Assim, a Maria Carolina não chegou a viver nem um mês com o cara. Por quê? Eles estavam com todo o dinheiro numa mala, uma mala lotada de dinheiro, ela tinha vendido a fazenda. Quando eles estão na estação de trem já, né, indo rumo a Minas Gerais e tudo mais, o moço do limoeiro olha para ela lá no passado, lembra? Ele olhou para ela e falou: espera aqui rapidinho, né, na plataforma da estação, espera aqui rapidinho, meu amor, que eu já volto. E o cara nunca mais voltou, o cara roubou todo o dinheiro dela, tá? E ela fica ali desesperada, começa a perguntar por ele, e aí é um funcionário da estação que fala para ela: então, eu vi esse cara com uma mala, ele pegou o trem, só que na outra plataforma, e esse trem já saiu tem uma meia hora, né? Aí a gente tem um caráter mais onisciente, de fato, por parte do narrador, porque se ele não estava lá, como é que ele sabe de tantos detalhes? Então tem uma onisciência aí, né? Narrador que vai alternando. E aí a gente sabe que, na verdade, assim, a Maria Carolina, ela em algum momento ela ficou tão abalada com isso que ela enlouqueceu. E ela acabou voltando sim para a região da Fazenda Olhos d'Água, só que já transformada numa outra pessoa, xarope da vida. Uma pessoa que foi envelhecendo, envelhecendo, e hoje, né, hoje não, né, tempos depois lá daquele passado, a gente só sabe então que essa assim, a Maria Carolina envelheceu tanto que ela se tornou uma idosa meio doida que vive pedindo esmola pra galera. E aí, pessoal, nesse diálogo entre o narrador e o moço, né, a impressão que a gente tem é que o moço pergunta, né, ele fica encucado e pergunta: não, então peraí, então o tempo todo a Choquinha e assim, são a mesma pessoa? E aí o narrador vai dizer que não, só que é bem interessante, ele diz que não por quê? Porque ele fala que a Choquinha foi a Sinhá. Né? A Sinhá era uma pessoa, a Choquinha é outra, né? Porque o que aconteceu com a Sinhá lá na plataforma da estação de trem, aquilo, né, matou a Sinhá. Então a Sinhá que a gente conhecia, a Sinhá Maria Carolina, não existe mais. A Choquinha é outra pessoa. Tá? O narrador diz isso de uma maneira bem interessante. Acompanha aí comigo. Choquinha é Sinhá? Não é. Sinhá era a outra. Choquinha foi Sinhá. Já viu como lagarta vira borboleta? Foi a borboleta que virou lagarta. E aí sim, a gente tem essa revelação bombástica de que uma pessoa é a outra, né? A Choquinha e a Maria Carolina são a mesma pessoa. Ou, na visão do narrador, não são a mesma pessoa, porque a Maria Carolina, como a conhecemos, já não existe mais. Por isso que lá no iniciozinho do diálogo entre os dois, o narrador diz pro moço que a Maria Carolina nunca mais pisou ali. Ele sabia que a Choquinha era Maria Carolina, mas ele dizia que o que ele estava querendo dizer é que aquela Maria Carolina conhecida, essa nunca mais pisou, porque a que voltou já era uma pessoa totalmente transformada pelas tristezas, enfim, decepções da vida. E olha que louco, lembra que a Maria Carolina era extremamente arrogante e tudo mais? Meu, quando ela volta ali, né, para as redondezas da Fazenda Olhos d'Água, né, algumas pessoas reconhecem, mas a maioria não sabe qual é que é. Tem umas crianças que zoam com ela, começam a chamá-la de Inhabaldeação,
Porque lembra que quando você está numa estação de trem para trocar de trens, você faz uma baldeação, né? Então, como tudo aconteceu com ela numa estação de trem, a galera, ao invés de chamá-la de sinhá, começou a chamar de inhá, que já era, né, uma contração ali, nesse caso pejorativa, tá? E começaram a chamar então, né, as crianças, chamá-la de inhá baldeação. E algumas poucas pessoas que ofereceram ajuda para ela, lembra que ela era extremamente arrogante, né? Quem ofereceu ajuda para ela ouviu o seguinte: não tenho parentes, não tenho ninguém, só tinha ele. Não tenho para onde ir. Não quero voltar. Tenho vergonha de voltar depois do que aconteceu. Prefiro trabalhar em terra estranha. É por isso que ela vai voltando aos poucos, né? Ela volta para as redondezas, para a região, mas ali para Olhos d'Água mesmo, para conviver com a galera, ela volta muito tempo depois e muitas pessoas nem a reconhecem mais. É como se o narrador tivesse razão, né? Como se a narrativa legitimasse o discurso do narrador, no sentido de que a Maria Carolina, essa não voltou. Quem voltou já era outra. E aí, meu, no final da narrativa, a gente fica sabendo que houve um monte de morte, cara. O marido da Cecília, lembra o cara, né? Ele mata a Cecília e não foi nem por conta da relação dela com o Kim, foi por conta da relação dela com outro cara que nem tinha nada a ver, nem estava acontecendo nada, né? Teve, né, gente que morreu de tiro, né? Um cara tentou pular uma cerca ali, né? Passar para uma outra propriedade, levou um tiro, enfim, né? Teve aquele outro cara que tinha morrido na usina, lembra? Então todos os caras ali, né, envolvidos com o Joca e também indireta ou diretamente envolvidos lá no esquema do recrutador, meu, todo mundo foi morrendo, cara, mó treta, maldição esquisita essa aí, velho. E aí, no finalzinho do livro, a gente só fica sabendo que a Curiango tá muito preocupada com o Joca, porque ele não tá bem, tá cada vez pior, cada vez ficando mais doido, já não tá mais na usina, né? E aí o Joca é internado numa clínica, tá? Ele tá doidão, né? Um belo dia ela vai visitá-lo na clínica, descobre que ele já fugiu da clínica, e ela fica brava com o doutor, né? O tal do doutor Amadeu, meu Deus, Joca precisa de cuidados e tal. Fato é que no final das contas, o Joca se torna uma espécie de andarilho, né? Ele fica doidão e se perde no mundo. Tá? E aí o narrador, né, ele termina dizendo que não só o Joca, mas também a Curiango, né, ambos foram atingidos pelo feitiço, pela maldição da Mãe de Ouro. Porque no final das contas, né, a Curiango e o Joca não ficam juntos. E ela fica lá, né, tem que cuidar da criança, do filho deles, sozinha. Tá? E aí esse é o desfecho, né? O Joca fica doidão, não morreu, mas ficou doido. Então a impressão é que todo mundo, inclusive a Curiango, todo mundo foi atingido aí. Segundo a crença popular, todo mundo se ferrou e foi atingido por conta do Joca, porque esse carinha é que vivia tirando sarro, então, dessa entidade folclórica, a Mãe de Ouro. E é isso, pessoal. Assim, nós encerramos mais uma análise, então, a respeito dessa autora gigante da literatura brasileira. Obrigado para você que ficou aí nos dois vídeos, nas duas partes. Tamo junto, é nóis e até uma próxima. Valeu e tchau!